Já o Vasco da Gama de olho em dois jogadores do Botafogo, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Bora de informação exclusiva, quero contar que Alex Arce, centroavante paraguaio de 29 anos de idade, que já esteve na mira de vários clubes brasileiros, está vindo ao Brasil. Pelo menos o que publicam lá no Equador. Centroavante que vive ótima fase com a camisa da LDU. No final de semana, mais 2 gols na vitória por 3-0 da LDU contra o Independente Del Valle no jogo de ida da final do campeonato equatoriano. Números do Alex Arce em 2024. 43 jogos, 35 gols e mais 3 assistências. Se a gente pegar só o campeonato equatoriano, média de gols bem próxima de 1 gol por partida. Jogador já mais veterano, mas que tem feito enorme sucesso e na metade do ano esteve nos planos do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, entre outros. De acordo com a imprensa equatoriana, Palmeiras, Corinthians e Fluminense hoje são os maiores interessados. Entrei em contato com o Santiago Meirelles, o representante do jogador, antes de gravar o vídeo. Ele falou que estava resolvendo um assunto importante lá no Cerro Porteño, assim que saísse me retornaria. Importante lembrar também que se a LDU fez enorme dificuldade criou enorme dificuldade para vendê-lo na metade do ano, chegando a pedir 4 milhões de dólares, dá para imaginar que a conversa no fim desse ano vai ser um pouco diferente, até porque o vínculo do Alex Arce se encerra em um ano. Ou seja, se a LDU não vendê-lo agora, em dezembro, vai correr enorme risco de perder o jogador de graça, assinando um pré-contrato na metade do ano que vem. Não há nenhuma grande novidade envolvendo o Marinakis. Estou tentando ainda confirmar aquela informação do Baran de que o Marinakis viria ao Brasil em 21 de dezembro. Confesso que não me parece ser uma data muito usual, né? Até porque se ele vem para o Brasil em 21 de dezembro, talvez ele nem encontre muita gente no Vasco. Período de festas, de Natal e de Ano Novo, é quando a galera tem para também dar uma sumida, dar uma descansada. Enfim, mas ainda não consegui a confirmação. O Vasco, de olho em dois volantes do Botafogo, informação divulgada pelo Luiz Roberto durante transmissão da Globo, dá conta de que Tietê e Danilo Barbosa interessam ao Cruz Maltino para 2025. Essa posição de volante no Vasco andou bastante carente, especialmente por conta de lesões. Existe também a chance do Matheus Cocão ser negociado. Já contei para vocês que a pedida do Vasco é de 4 milhões de euros. Diante desse cenário, o Tietê, o Danilo Barbosa e até o Alan, que pertence ao Botafogo e já se declarou em outro momento torcedor vascaíno, são alternativas. Só para lembrar que o Tietê tem contrato com o Botafogo só até 31 de dezembro e não terá seu vínculo renovado, enquanto o Danilo Barbosa tem vínculo até junho do ano que vem. Depois do título conquistado pelo Botafogo em meio à comemoração no Newton Santos, o Danilo foi perguntado sobre seu futuro e disse, abre aspas, tenho um contrato com o Botafogo e estou feliz aqui. É momento de comemorar com a minha família e amigos. É só isso que eu penso hoje. Fecha aspas. Envolve o Luiz Castro e ela vale para Grêmio, para Atlético Mineiro, para Cruzeiro. Agora não mais no Cruzeiro por conta do fico do Fernando Diniz. Preciso dar bastidores disso. Do Santos, do Vasco. A questão é que o Luiz Castro ganha 100 mil reais por dia para ficar em casa. Ele desempregado fatura 3 milhões de reais por mês. Deixa eu explicar como é que funciona isso. Em setembro, o Al Nassr demitiu o Luiz Castro. O contrato do português só acabava em junho do ano que vem. E aí, num acordo de rescisão, ficou combinado que o Luiz Castro segue recebendo seu salário até junho do ano que vem, a menos que ele se reempregue. Então, se o Luiz Castro aceitar a proposta do Grêmio, do Atlético, do Vasco, ele deixa de ganhar esses 3 milhões de reais. E as ofertas de clubes brasileiros são bem inferiores a esses 3 milhões. O Santos, por exemplo, havia sugerido 1 milhão de reais. Não é só grana, tá? O Luiz Castro já deixou claro que não é só grana, mas ele gostaria, para quebrar esse contrato milionário a que ele tem direito lá na Arábia Saudita, a um projeto que lhe garantisse a chance de ser campeão, mais ou menos como ele tinha no Botafogo, tá? O Vozão FC, qual a situação atual do Alejandro? Ele fica... Boa pergunta. O Alejandro pertence ao Red Bull Bragantino, está emprestado até 31 de dezembro para o Vitória. A opção de compra pro Vitória é de 5 milhões de dólares. O presidente Fábio Motto do Vitória já me contou na semana passada que não tem condição financeira de pagar tudo isso. E ele sabe do interesse de outros clubes do Brasil e do exterior. Pro Red Bull Bragantino é hora de fazer negócio. Por alguém que não deu certo no Red Bull, que teve dificuldade no profissional do Atlético, mas está na crista da onda. Se você não vender agora, vai saber quando é que você vai ter a oportunidade. Então, eu imagino que o Alejandro vai ser vendido. Vou até mandar uma mensagem para uma pessoa lá do Red Bull. Alejandro
tem proposta? Vamos ver se a gente descobre alguma coisa aqui, tá? Bom, vamos lá. O Vinícius Gomes. Nicola, com a possibilidade de o Marinacks comprar o Vasco, pode-se pensar que o Bertolucci irá negociar jogadores gerenciados por si? Pode, pode. Só para explicar o contexto, né? O Marinacks é aquele magnata grego, cuja fortuna estimada está em 22 bilhões de reais. Só para vocês entenderem a grana que o Marinacks tem, o Textor está fazendo um baita estrago no futebol brasileiro com uma fortuna estimada em 6 bilhões de reais. O Marinacks tem 22. Estamos falando de 6, 12, 18, são 3 vezes e meia a fortuna do Textor, tá? Marinacks, que é dono de uma frota de navios, são mais de 100 navios, enfim, o cara da comunicação também, ele é dono do segundo maior canal de TV da Grécia, é dono de 2 jornais, enfim, tem muita grana. E o Marinacks negocia a compra do Vasco com a participação do Bertolucci, um dos sócios do Bertolucci chegou a me dizer que a chance é real de compra. E se, imaginemos, o Marinacks compra o Vasco, essa talvez seja uma segunda boa notícia. A presença do Bertolucci na ajuda com contratações, e o Bertolucci não é que ele é grande, ele é disparado o maior agente do futebol no Brasil e um dos maiores do mundo. Deixa eu falar uma coisa sobre o Vasco. O Vasco está no mercado atrás de volantes. Confesso que não entendi o motivo. Por mais que existam saídas, que vão existir saídas, né? Mas eu sempre achei que o Vasco tem muito volante. E de qualquer forma, os nomes quase todos especulados são de botafoguenses. O Alan é um velho sonho, mas não é uma negociação fácil. O Tietê, que não fica no Botafogo, o contrato acaba em 31 de dezembro, foi sugerido. E o Danilo Barbosa, cujo vínculo se encerra em junho do ano que vem, também foi especulado. O Danilo e o Tietê foram divulgados pelo Luiz Roberto em transmissão da Globo. Jefferson Guimarães. Luiz Castro pode estar esperando a novela do Arthur Jorge? Pode. Só para quem está chegando agora, contei agora há pouco que o Luiz Castro recebeu uma série de propostas, mas tem dito para esses clubes que tem 3 milhões de reais por mês até junho do ano que vem, do Al Nassr. Então, para ele vir ao Brasil, ele precisaria ter uma baita proposta, não só financeira, mas de projeto. E o Arthur Jorge, como está lembrando o Jefferson, né? O Jefferson. O Arthur Jorge é alvo de propostas do exterior. Ele foi perguntado sobre o tema ontem, saiu pela tangente, o Textor disse que vai fazer o possível e impossível para manter o Arthur Jorge. O Vinícius Gomes, notícias que o Marinacks desembarca no Rio em 21 de dezembro. Contei para vocês, né? O Barão foi o primeiro a tratar sobre o tema, eu não consegui essa confirmação, tá? Já mandei mensagem para o pessoal do Vasco e também mandei uma mensagem para o filho do Marinacks no Instagram, não obtive resposta. O Jonas Costa, Renato Gaúcho vai para o Vasco mesmo? Ô Jonas, o Renato hoje se despediu do Grêmio, era meio que uma carta marcada, quarta passagem dele por lá, ele disse que estava saindo, deixando portas abertas para um dia voltar, e que agora cuidaria da família, descansaria, passaria um período de férias. O nome do Renato foi especulado no Cruzeiro, negociação já descartada com o fico do Fernando Diniz. O nome do Renato foi especulado no Vasco, até por ter uma história dentro do clube, mas não há nenhuma confirmação oficial dessa negociação, tá bom? Vinícius Gomes. Nicola, já há notícias de que as propostas do Marinacks são de zerar as dívidas do clube de imediato e participar das reformas do CT e do estádio. Vinícius, as dívidas do Vasco, elas até parecem astronômicas, né? Mas para alguém cuja fortuna estimada é de 22 bilhões de reais, todo o problema financeiro do Vasco é facilmente resolvível, solucionado, né? E aí eu acho que o Marinacks também deve estar vendo todo o barulho que é feito em cima do John Textor, né? Que com investimento de 373 milhões de reais nesse ano, revolucionou o time do Botafogo. Acho que é o Matos, eu vi uma entrevista do Matos. O Matos dizia assim, ó, se o dono do Bahia, o Mansur Bin Sayed, cuja fortuna estimada beira os 200 bilhões de reais, decidir que o Bahia vai ser campeão brasileiro, ele faz o Bahia ser campeão brasileiro no primeiro ano, porque ele investe um dinheiro X que garante ao Bahia o título. O mesmo vai passar com o time que o Marinacks comprar no Brasil.
O Marinaccio decidiu que vai comprar um clube no Brasil, o Vasco é um alvo, existe uma outra possibilidade também, eu não consegui descobrir qual é esse outro clube. Se o Marinaccio colocar na cabeça que ele quer ser campeão brasileiro, ele vai conseguir, porque vai colocar um dinheiro gigante, e o título do Campeonato Nacional de 38 rodadas, aquele campeonato onde o equilíbrio e a consistência prevalecem, isso vai acontecer. Tá? Então tá aí, rapaziada vascaína, ficamos por aqui com mais um vídeo com as informações do Vasco da Gama. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like, ative as notificações para estar sempre recebendo aí os conteúdos do Gigante da Colina. A gente posta vídeo aqui diariamente no canal, trazendo as informações do Vasco da Gama para sempre deixar você, torcedor, atualizado de tudo o que acontece no Vascão da Gama. É isso aí, estamos aguardando aí sobre as negociações entre Vasco e Marinaccio, né? Uma expectativa muito grande para esse acerto, está muito próximo aí, possivelmente, de acertar com o Vasco da Gama e Marinaccio, e o Vasco se tornar aí um clube muito rico, né? Com muita possibilidade de contratar jogadores de altíssimo nível e o Vasco brigar por títulos. Ficamos por aqui, deixa o like, se inscreve aí e ative o sino de notificações.